E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, né, professor de História. Eu estou gravando esse vídeo a partir de uma demanda da galera sobre conteúdo na área de ensino, de História. Estou com a ideia de estar produzindo algum material sobre plano de ensino, plano de curso, que é como a gente planeja o ano letivo na educação básica, também no ensino superior, mas é mais conhecido como ementa, é bem diferente. E estou gravando esse vídeo para uma demanda específica que é sobre como iniciar o ano letivo, que tipo de aula dar nesse início de ano letivo, como é que a gente pode produzir em sala algo que seja útil e, né, para o ano como um todo. O que eu faço? Né? Eu já chego dando o conteúdo e pronto, já pego lá o plano de ensino, o currículo, falo assim, eu tenho que dar tal conteúdo, vou começar já, pronto, acabou. Eu não vou por esse caminho, obviamente, eu acho que é péssimo, eu acho que ao contrário, a gente tem que conseguir utilizar esse início do ano letivo, as primeiras aulas, esses primeiros encontros, para a gente construir um caminho ali que vá desembocar depois no final do ano em uma série de objetivos. Ou seja, eu acho que é muito mais útil, muito mais benéfico a gente utilizar essas primeiras aulas, esses primeiros encontros para estar produzindo, tendo alguns objetivos na produção de certas aprendizagens e conhecimentos. Tá? Então, eu divido esses momentos, acabei dividindo entre 3 ações, em 3 partes diferentes. No vídeo de hoje eu vou estar falando de uma primeira parte, não vai dar para falar de tudo, e depois em outros vídeos, não sei, eu vou estar falando das outras partes. Peço desculpas para vocês aí sobre a qualidade do material, estou gravando no meu celular que eu faço as nossas lives do História Liberta, então não vai estar editado, nada disso, mas entre não fazer e fazer da maneira que dá, eu estou escolhendo fazer da maneira que dá. Então peço aí a compreensão de todos e todas. Então eu divido atualmente essas primeiras aulas do ano letivo em 3 movimentos, 3 momentos, 3 partes. Uma primeira que seria de integração, uma segunda que seria de diagnóstico e uma terceira que seria já o início, um primeiro movimento já vinculado aos debates sobre o que é história. Ou seja, a gente já entrar na discussão específica sobre a disciplina. Sobre esse terceiro momento eu vou falar depois, quando a gente deve fazer isso, se deve ou não e como fazer. Hoje eu vou estar focando especialmente no primeiro e alguma coisa desse segundo movimento. Tá? Por que é fundamental a gente ter esse momento de integração e momento de diagnóstico? Primeiro eu vou falar desse momento de integração, que eu estou chamando de integração. O que seria isso? Na aula, na sala de aula, a gente não necessariamente conhece já os alunos, pode ser que a gente esteja conhecendo eles da primeira vez ali, naquele lugar. Pode ser que também que eles já se conheçam, mas pode ser que eles não se conheçam, pode ser que tenham alunos novos. Por incrível que pareça, para eles o período de férias é uma eternidade, é muito tempo, então muita coisa acontece nesse tempo, então eles mudam, eles modificam uma série de coisas só no período de férias. Então muita coisa acontece, a vida ali para eles é extremamente dinâmica, para a gente também mas para eles acho que fica ainda mais intenso, digamos assim. Então tem uma série de motivos para que a gente consiga, ou pelo menos tente construir uma relação um pouco mais amorosa em sala de aula. Então, nesse momento da integração, acho que o objetivo fundamental é esse, criar empatia, criar conexão, criar amorosidade, criar humanização entre nós e os estudantes e entre eles, tá? Por que entre nós os estudantes e não só entre eles? Eu defendo muito um ponto que parte do Paulo Freire, do debate sobre amorosidade, e também a Bell Hooks cita isso, lá no Ensinando a Transgredir, é um livro dela ótimo, leiam, que a biografia, quando o professor, a professora fala dos desafios, do seu cotidiano, dos seus medos, das suas angústias, das suas vontades, dos seus sonhos, aquilo aproxima o professor, a professora do estudante. Ele nos humaniza, a gente deixa de ter uma aura tão voltada ali para a lógica daquele que dita as regras, que
diz o que deve ou não ser feito, e começa a ter uma outra aura, né? A aura do ser humano que está ali ao lado deles, preocupado com eles, também com seus medos, com suas vontades, e que está ali junto com eles, buscando alguns objetivos específicos e coletivos também. Então, a gente falar um pouco da nossa trajetória, da nossa vida, é bem importante. Isso cria maiores conexões, ajuda nos objetivos de aprendizagem, e às vezes algo que não funciona diretamente na repressão, no sentido apenas da cobrança pura e simples, muitas vezes funciona quando o estudante te compreende, te admira e te conhece também, né? Ou seja, quem está me cobrando ali não é o professor de história, não, é o Rodrigo, que tem essa trajetória de vida, aconteceu isso, aquilo outro, eu conheço ele também conhece um pouco de mim, tenta me entender, então também estou dando essa possibilidade do Rodrigo dizer às vezes, né, o que eu devo ou não fazer, e respeitar um pouco, né, ele em sala, para além da punição pura e simples, né? Então acho que isso é fundamental. Como a gente pode trabalhar isso? O primeiro movimento que eu coloco é um movimento simples, que é um pouco de relaxamento mesmo deles, entrarem no clima da aula. Tem uma série de movimentos, de dinâmicas para isso. Tem uma simples, que acho que o pessoal deve conhecer, muitos já conhecem, que é o da flor e da vela. É um movimento simples, que é pedir para que eles imaginem que numa mão estão segurando uma flor, uma rosa, e na outra mão estão segurando uma vela, e que é para eles cheirarem a flor, né? E depois apagarem a vela. Aí depois de novo, né, cheirar a flor e apagar a vela. Assim eles vão estar, né, respirando, né, com o nariz e expirando pela boca. 5 vezes é um movimento simples, eles vão estar imaginando ali a vela, né, e a flor, já cria ali um elemento lúdicozinho, e nisso aí eles já vão dar uma acalmada, algo que é importantíssimo, que na aula para o 6º, 7º anos, às vezes até no ensino médio também, dependendo do caso, é importante a gente ter esse momento ali deles diminuírem um pouco a intensidade dos seus movimentos, digamos assim, né, da sua corporalidade ali, que está muito agitado, não quer ficar quieto, não quer sentar, então ali dá uma acalmada, digamos assim. E também eles entram num novo momento, né? Eu acho que isso abre espaço para eles se conectarem ali com aquele momento da sala de aula e deixarem um pouco outras coisas que estavam conversando, coisas que estão na cabeça deles, então eles um pouco apagar um pouquinho e conseguir focar naquele momento ali da aula, né? O segundo movimento que eu faço, logo no primeiro dia, já fiz algumas vezes, outras vezes não, mas é comum, é um jogozinho de aprendizagem no qual pra gente conhecer eles um pouco mais. Como é que é esse jogo? De integração também. Eu começo o jogo falando do meu nome e algo que eu gosto, né? Em geral eu falo assim, meu nome é Rodrigo e gosto do Flamengo. E aí vem uma segunda aluna que vai repetir o que eu falei, o meu nome e aquilo que eu gosto, e vai falar o dela ou dele também. No caso, por exemplo, meu nome é Rebeca e gosto de basquete, ou sei lá, eu gosto de funk, eu gosto de atletismo, não sei, qualquer coisa, eu gosto de jogar xadrez, não sei, qualquer coisa que eles gostem. E cada um vai tendo que falar, então no final da roda, a gente faz isso em roda, no final eles têm que tentar ficar decorando, fulano gosta disso, então eles têm que, além de decorar o nome, também saber um pouco dos gostos, das vontades, aquilo que os seus colegas gostam. Depois disso, é um jogo que dá para fazer, depende se você vai ter tempo ou não, que é um jogo no qual eles podem fazer a gente dividir em grupos de 5. O professor, a professora escreve um dos nomes dos alunos ali no papel, pode ser sortear, botar, enquanto eles vão falando os nomes, você pode ir anotando os nomes no papel, e quando ele dividir a turma em grupos e sortear um desses papéis e dar para um dos membros do grupo. Esse membro vai fazer uma mímica, e o grupo tem que acertar quem é aquele aluno, aquela aluna que está sendo encenada ali na mímica.
O importante é que essa mímica só seja sobre as coisas que foram ditas ali, da coisa que a pessoa gosta. Por quê? Porque senão pode abrir espaço para um aluno às vezes fazer besteira, querer usar algum elemento, né, de bullying, coisas que não sejam legais para falar de um aluno ou aluna. Então isso a gente não quer em hipótese nenhuma, né? Então a gente quer ali falar daquilo que eles gostam, daquilo que eles são do ponto de vista positivo e daquilo que eles valorizam, né? Não entrar nesses meandros da lógica, às vezes, de conflito que ocorrem em todos os ambientes, na escola também. A gente fala assim, gente, só pode usar na mímica aquilo que foi dito na roda, do que os alunos, né, do que os nossos colegas gostam. Tem outro elemento interessante disso também, porque muitas vezes eles têm gostos parecidos. Uma coisa do Flamengo, quando eu falo do Flamengo, muitos vão falar Flamengo, né, aqui no Rio. Então, se alguém fizer uma mímica que gosta do Flamengo, eles vão começar, Cicrano, Beltrano. Isso aí é legal depois, lá na frente, para falar de história, para falar do porquê que será que tantos gostam de Flamengo, por que a gente tem gostos em comum, cultura em comum. A história vai nos ajudar a explicar isso. Então, isso vai nos ajudar lá depois, em outro momento, a usar o debate sobre cultura e aquilo que é coletivo, o que é individual, né, a produção de cultura, a produção e reprodução da vida em sociedade, que faz parte do aprendizado, né? Entender isso faz parte, né, da disciplina escolar, história. Então, a partir dali, eu acho que fecha um primeiro ciclo ali de integração, e tem um segundo momento, que é de integração também, que nos possibilita o diagnóstico. Mas isso eu vou colocar para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui desse primeiro videozinho. Quem puder divulgar para o pessoal, compartilhar. Se vocês gostaram e querem que eu consiga produzir mais conteúdos desse, mesmo dessa maneira um pouco atabalhoada, não tão bem feita assim, né, porque é um pouco na correria. Eu vou dar aula já amanhã de manhã, a primeira aula, né, em uma das escolas, as outras já estão fechando o planejamento também. Então, essa correria do dia a dia como professor e professora é a minha profissão. Eu produzo aqui material para História Liberta, para as coisas na internet, sem nenhuma, né, não é nada profissional, mas eu acho importante, tenho achado cada vez mais importante. Então, eu queria primeiro pedir desculpas, como eu já disse sobre isso, né, da qualidade não está tão boa, mas também saber se vocês acham que eu devo estar continuando e fazer essa segunda parte, dessas 3 partes aí, integração, diagnóstico, e depois já sobre o que é a história. Beleza, gente? Muito obrigado quem puder divulgar isso daí para os seus colegas, pessoal que quer fazer história, alunos, alunas, quem já é professor e professora, é bem legal. Beleza, gente? Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau.